Jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Também nós vamos falar já da segunda fase. O Maranhão enfrentou o Vitória em casa e perdeu por 1-0. A equipe baiana avançou. O Barcelona da Bahia enfrentou o Atlético de Minas Gerais e perdeu por 2-1. O Atlético avançou. O Maringá recebeu em casa o Juventude de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e venceu por 1-0. O Maringá do Paraná avançou. O Operário de Mato Grosso do Sul enfrentou o Criciúma em casa e perdeu por 1-0. O Criciúma avançou. O Operário do Mato Grosso empatou em 0-0 com o Sport Recife e nos pênaltis venceu por 4-2. O Operário do Mato Grosso avançou. Pouso Alegre de Minas Gerais recebeu o Atlético Paranaense e perdeu por 2-0. O Atlético Paranaense avançou. O Dourados do Mato Grosso enfrentou o Caxias do Rio Grande do Sul e perdeu por 2-0. O Caxias avançou. O Cascavel do Paraná enfrentou o América de Minas Gerais e venceu por 1-0. O Cascavel avançou. O CSE de Alagoas enfrentou a Tombense de Minas Gerais e perdeu pelo placar de 3-1. A Tombense avançou. O Guarani do Rio Grande do Sul enfrentou o Altos do Piauí em casa e venceu por 2-1. O Guarani avançou. O Águia de Marabá enfrentou o Fluminense em casa e perdeu por 8-0, a maior goleada nessa primeira fase. O Fluminense avançou. O Votuporanguense de São Paulo enfrentou a Aparecidense de Goiás. 2-2 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis para o Aparecidense. Jequié da Bahia enfrentou o Retrô Pernambuco. O Retrô venceu por 2-1 e avançou. O Oratório do Amapá enfrentou o São José do Rio Grande do Sul e perdeu por 3-1. O Zequinha avançou. O Maracanã do Ceará enfrentou uma outra equipe cearense, a do Ferroviário. Ficaram 1-1 na casa do Maracanã. E nos pênaltis o Maracanã venceu por 5-4 e avançou. A equipe do Parnaíba do Piauí enfrentou o Confiança de Sergipe. Confiança venceu por 5-0 e avançou. O Barcelona de Rocha o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu venceu por 4-1, avançando para a próxima fase. O União do Tocantins enfrentou o América do Rio Grande do Norte e venceu por 4-2 e avançou para a próxima fase. O Gás, o Grêmio Atlético Sampaio de Roraima enfrentou o Remo do Pará e o Remo aplicou uma goleada de 4-0 e avançou. O Maitá do Acre enfrentou o Operário de Ponta Grossa, Paraná. 0-0 no tempo normal, nos pênaltis o Operário venceu por 3-1. Concórdia de Santa Catarina enfrentou a Ponte Preta e venceu a Ponte por 2-1 e avançou para a próxima fase. Ceilândia de Brasília empatou em 2-2 com Curitiba e venceu por 4-2 nos pênaltis. Ceilândia avançou para a próxima fase. O Souza da Paraíba empatou em 1-1 com o Bragantino e o Bragantino venceu por 5-4 nos pênaltis. Bragantino na próxima fase. A Portuguesa enfrentou o Botafogo da Paraíba 1-1 no tempo normal, 4-3 para o Botafogo da Paraíba, avançando assim para a próxima fase. O Inter de Limeira de São Paulo empatou em 0-0 com o Vila Nova de Goiás e nos pênaltis o Vila Nova venceu por 7-6, avançando para a próxima fase. O Rio Branco do Espírito Santo enfrentou o Novo Horizontino de São Paulo e perdeu por 3-1. Novo Horizontino avançou. Agora jogos já da segunda rodada encerrados. Aparecidense de Goiás venceu o Cascavel do Paraná por 1-0 e avançou para a terceira fase. O Caxias de Rio Grande do Sul perdeu para o Fluminense por 2-1, o Fluminense avançou para a terceira fase. O Atlético de Minas Gerais venceu o Manaus por 4-1 e avançou para a terceira fase. O Nova Iguaçu enfrentou o Vasco da Gama, que aplicou 3-0 e avançou para a terceira fase. O Maringá, Paraná, enfrentou o União Tocantins e venceu por 4-2. E o Olaria enfrentou o Brusque venceu por 2-1 e avançou para a terceira fase.